Boa noite, senhoras e senhores. MBL está processando meio mundo aí, está processando todos que estão acusando o Kim Kataguiri de ser daquela ideologia da suástica e está acusando o MBL de ser daquela ideologia da suástica. Então o MBL está processando esse pessoal aí, incluindo Henry Bugalho, Jean Willis, Márcia Tiburi, Eduardo Bolsonaro e outros. Em primeiro lugar, nesse vídeo eu vou deixar de lado as minhas críticas comuns ao MBL, já que o MBL eles se envolvem com política, eles estão fazendo coisa na política, está saindo dinheiro roubado do meu bolso pelo imposto e entrando no bolso deles. Então, essas são várias críticas comuns. Eles se dizem liberais, mas adotam posturas antiliberais, como, por exemplo, o Kim Kataguiri recentemente dizendo que ele é contra a deflação, que deflação é uma coisa ruim. Então, mas eu vou deixar tudo isso de lado nesse vídeo, tá? Nesse vídeo eu quero falar apenas sobre as imputações de apologia ao bigodinho que foram feitas e a resposta do MBL, que é de processar, de se defender com processo. Será que isso é legítima defesa? Será que isso é ético? A gente sabe que o libertarianismo é contra, e eu defendo aqui essa ideia do libertarianismo de ser contra qualquer monopólio da justiça. É claro que eu sou contra a justiça como monopólio, o Estado como monopólio, mas isso não significa, quer dizer, só porque o Estado é ilegítimo para julgar alguma coisa, isso não significa que você usar um processo como legítima defesa seja sempre errado. Por exemplo, imagina, uma pessoa te deu um tiro e você não tem outra forma melhor de revidar, de punir a pessoa, a não ser usando o Estado. Então você pode usar o Estado, e não importa se o Estado é legítimo ou ilegítimo. Assim como você pode usar também uma facção aí qualquer. Tem facções que punem assaltantes, que punem estupradores. O fato deles serem monopólios da justiça ali dentro de um território não faz com que a punição necessariamente seja injusta. Então é importante fazer essa separação, que uma coisa é a ética libertária se posicionar contra o monopólio da justiça. Agora, isso não significa que toda punição feita por esse monopólio seja injusta. Deu para entender isso ou não? Para eu dar um outro exemplo, digamos que existem dois assaltantes. Só que dois assaltantes amigos, só que um desses assaltantes assaltou a mãe do outro. Aí esse assaltante vai lá e dá um tiro nesse assaltante. Só porque os dois são bandidos não significa que a punição foi injusta. Então um bandido pode punir outro bandido, tá? Espero que isso tenha ficado claro, né? Porque nesse caso o Estado é criminoso, só que só esse fato do Estado ser uma gangue criminosa, segundo a ética libertária, não faz com que a punição ou que todo o processo seja injusto. Mas muitos processos são injustos, né? Então vamos ver aqui se esse é ou não é. Então, primeiro, tá bem claro aqui para todo mundo que o flow que aconteceu ali com esse cancelamento do Monark, o Kim não está sofrendo tanto com esse cancelamento, porque a fala mais comprometedora foi a do Monark, não a do Kim. Apesar de que o Kim, ele cometeu o erro de falar... o erro aí eu já não tô... o erro de falar que foi errado a Alemanha criminalizar o bigodinho. E ele se arrependeu depois e pediu desculpas por ter falado isso. Mas é óbvio para todo mundo que a intenção ali do Kim e do Monark era defender a liberdade de expressão. E defender uma forma que, na cabeça deles... Não importa se isso está certo ou errado, mas na cabeça deles isso é uma forma de expor as pessoas que defendem o bigodinho e a suástica para que a gente possa saber quem são essas pessoas e fazer exatamente o que foi feito injustamente com o Monark, que é cancelar essas pessoas. E se eles não puderem falar o que eles pensam, a gente nunca vai saber quem são e não vai poder cancelá-los. E eles vão continuar existindo por aí, em grupos secretos da Deep Web, como já existem, né? Agora, o pior ainda do que isso são as pessoas
que defendem ditadura genocida explicitamente, e é considerado socialmente aceitável, que são os comunistas. Tá? Pior não, tão ruim quanto. Tão ruim quanto. Só que um é considerado socialmente aceitável e pode fazer isso explicitamente. O outro tem que se esconder. E a discussão, o que é melhor? A pessoa está exposta para a gente cancelar ou ela está escondida? Isso é uma essa que era a discussão que estava acontecendo ali no Flow, né? Só que tem muita gente desonesta, tem 3 tipos de pessoa que estão atacando o Monark. Pessoas muito desonestas, pessoas muito burras ou pessoas muito delirantes. Aí os delirantes são aqueles que seguem a multidão ou seguem sua ideologia, né? Quer dizer, porque a ideologia e multidão conseguem emburrecer o ser humano. A gente sabe que o ser humano tem instintos. A gente evoluiu em bandos e confrontando outros bandos. E até hoje a gente está fazendo isso e esses instintos são mais fortes do que a razão. Porque o ser humano não evoluiu para ser racional. A razão ela surgiu na civilização, né? E alguns seres humanos às vezes conseguem aprender e usar a razão. Mas é uma raridade. O ser humano não evoluiu para ser racional. Não existiam escolas, universidades, livros, artigos na selva onde o nosso DNA evoluiu. Então o ser humano é burro mesmo, delirante. E infelizmente, né, e acontece isso. Vem uma turba com tochas e tridentes querendo sacrificar um vivo e queimar vivo outro ser humano. Isso acontece. Aconteceu na Idade Média, na Inquisição. A gente ainda tem o mesmo DNA da Inquisição. Nós não somos outra espécie. Nós somos a mesma espécie que fez a mesma espécie da Idade Média, que queimava bruxos e matava gatos. Só não conseguia matar os gatos bípedes invocados em rituais satânicos, né? Da bula papal do Paulo Cogos, né? Mas, enfim... Lembrando, pessoal, para vocês ajudarem esse canal aqui diariamente, defendendo a razão, defendendo a liberdade. Então você pode ajudar se tornando membro, ou pelo Padrim, ou pelo Pix. Se tornando membro, você também tem acesso às aulas. Então é a forma como você recebe algo em troca também. Quer dizer, você vai receber esse trabalho em troca em todos os casos. Se você não puder ajudar com o Padrim e Pix, que é uma grande ajuda, eu agradeço a quem pode, você pode ajudar dando seu like e com sua inscrição também no canal. Então todos podem ajudar o canal de algum jeito, pelo menos uma pequena ajuda. O Kim admitiu o erro, só que o erro dele não foi apologia, tá? Tem muita gente aí acusando o Kim de apologia ao Bigodinho e de ser Bigodinho, e ainda falando que ele já era antes. É uma desonestidade, né? O Kim, ele é discutível se ele é um liberal clássico ou não, né? Eu acho que ele quer ser um liberal clássico, mas algumas posições dele não são do liberalismo clássico. Acho que ele devia ler um pouco mais de Mises. Então a discussão, eu acho, o Kim é um liberal clássico ou é um centro-democrata, sei lá. Essa é a discussão. Ninguém em sã consciência pode achar que o Kim defende totalitarismo, né? Isso é um delírio, né? Então, nos Estados Unidos, inclusive, é permitido a existência do partido do Bigodinho. E o próprio governo americano defende a existência desse partido. Não significa que os Estados Unidos estão sob um governo do Bigodinho, da suástica. Eu vi um cara de esquerda aí dizendo que o governo do Bolsonaro é nazi. Quer dizer, é ridículo. Então, o quê? Tem câmera de gás no Brasil? Tem um trem levando um monte de judeus? E tem o Bolsonaro, ele, leva aí, tem que levar mesmo, tá ok? Né? Esse pessoal tá delirando. Eles vivem num mundo delirante da imaginação deles, né? É incrível. E eles saem falando isso, quer dizer, eles saem falando os delírios deles como se fossem reais. Só que aí o que acontece? Eles fazem imputação de crime. Então, na ética libertária, imputação de crime é crime, claro. Porque imagina eu chego pra você na rua e falo, é um assaltante. Você pode ser linchado.
Eu falo, pedófilo. Você pode ser linchado. Agora, se vazar o seu áudio do Aroused, aí você não é linchado, né? Mas se eu gritar aí na rua e eu fizer todo mundo acreditar, já aconteceram muitos linchamentos injustos, de onde a pessoa era inocente. Né? Então isso é falsa imputação de crime. Eu posso causar a sua morte, eu posso causar a sua prisão. Se depender dessa turba, o monarca vai ser preso, porque a apologia ao nazismo é considerado crime no nosso país. Então, imputar você desse crime é usar a força do Estado para tentar te prender. Claro que isso é crime, claro que isso é antiético, claro que isso fere o PNA, isso fere o princípio de não agressão. Então, sabe o que eu acho dessa história? Eu acho que o MBL está certo, nesse caso, em usar o poder do Estado, dos processos, para se defender. Eu acho que é legítima defesa. Porque é um absurdo você ter pessoas delirantes, ou psicopatas, ou retardadas, aí você escolhe qual das três opções. Você ter essas pessoas delirantes, elas podem abertamente, em público, apontar o dedo na sua cara, te chamar de nazi, te chamar de bigodinho, e fica por isso mesmo. Eu acho isso um absurdo. Então, eu acho, sim, justo processar. Imagina se fosse com você. Você está sendo considerado para o país inteiro como nazi. Isso destrói sua vida, destrói sua reputação. E é falso, e não é verdade. É uma mentira. Uma mentira que causa danos à sua propriedade, pode te levar preso, pode te fazer você ser agredido por um monopólio da força. Então, sim, você tem que se defender disso. E esse pessoal, eles estão associando o libertarianismo. Eu vi um vídeo do Humberto Matos, do Saia da Matrix, ou melhor, o Entre na Matrix, ou Entre na Latrix, na Latrina, né? Um vídeo do Humberto Marx dizendo que o libertarianismo é a porta de entrada para o neonazismo, para o neonazi. A pessoa entra no libertarianismo e é recrutada como neonazi. O que é isso? Esse cara tá mentindo, tá fazendo uma falsa acusação, sem fundamento nenhum. E daqui a pouco, nós, libertários, vamos ser perseguidos, vamos ser calados, vamos ser criminalizados. Esses esquerdistas, que são um bando de vagabundo, mentiroso, desonesto, delirante, psicopata, eles são isso. Não são pessoas honestas, não são pessoas lógicas, não são pessoas preocupadas com a verdade, com a lógica. E defensores de ditadura genocida, igualzinho à ditadura do Bigodinho, só que eles defendem explicitamente. Eles fazem o favor de deixar bem claro para todo mundo que defendem isso. Jones Manuel, também, amigo do Humberto Matos, defende explicitamente fuzilar pessoas. Ele fez esse favor de gravar um vídeo deixando bem claro que ele defende o direito não, né? Ele defende o fuzilamento de aqueles que discordam dele. Ele fez esse favor pra gente. Então eu não preciso imaginar isso. Ele mesmo botou a cara numa câmera e falou literalmente isso. E você acha que o Humberto também não concorda? Os dois são amigos, os dois fizeram live juntos, os dois defendem revolução comunista. E não é anarco-comunista, não. É comunismo, ditadura do proletariado. Olha, que moral esse cara tem pra falar qualquer coisa, né? Esse cara que devia estar sendo julgado aí, né, por um crime de apologia à ditadura, genocídio e paredão, fuzilamento, né? Esses caras aí que deviam estar... Isso devia ser criminalizado, tá? Quero deixar bem claro. Eu sou a favor da criminalização do comunismo. Eu acredito que na ética libertária não tem lugar para isso. Você defender, fazer um grupo que tem um plano, que tem o objetivo explícito de fuzilar aqueles que são proprietários dos meios de produção. Eu acho isso criminoso. Pela ética libertária. Aliás, eu acho não. Eu deduzo pela lógica da ética libertária que isso é criminoso. Então, esse pessoal... o Humberto Matos disse que o libertarianismo é a porta de entrada para o neonazi. Daqui a pouco, eles estão preparando o terreno para que libertários possam ser
criminalizados daqui a pouco. O que é impressionantemente bizarro e contraditório, porque eles defendem abertamente ditadura genocida, enquanto que a gente defende a não agressão, o princípio de não agressão. Olha o absurdo que é, né? Eles defendem a agressão sistemática e generalizada, igualzinho do Bigodinho, só que em vez de ser para uma etnia, é para uma classe. Que também o Marx achava que era a etnia judaica, né? Eu já fiz um vídeo aqui. O que Marx pensa dos judeus, tá? Assista esse vídeo no meu canal. O que Marx pensava dos judeus. Você vê que para Marx, judaísmo e burguesia são duas coisas muito próximas. Ou talvez, em essência, a mesma coisa. Né? Vai lá. Né? Lê o texto do Marx, On the Jewish Question, sobre a questão judaica. Texto do próprio Marx, tá? Não preciso eu achar nada. O próprio Marx escreveu. Então, figuras abjetas como Marcia Tiburi e John Willis, que são pessoas completamente delirantes. A Marcia Tiburi escreveu um livro Como Combater o Turbo Macho Nazi Fascismo. Sei lá, um bagulho desse tipo. Quer dizer, pra ela todos nós somos turbo, macho, eu não sei por que turbo, ela odeia tecnologia também, ou alguma coisa do tipo. John Willis é uma figura totalmente abjeta, desonesta, mentiroso, desonesto, defensor de ditadura genocida. Tudo isso aí, defensor de ditadura genocida. Jones Manuel. E estão todos aí, deitando e rolando. Deitando e rolando com o nosso dinheiro, literalmente, né? Algumas dessas pessoas são pagas com dinheiro arrancado e roubado do meu bolso. Né? O MBL também, né? Mas eu preciso tratar da questão central aqui, que é os processos, né? E a imputação de crime falsa, né? Então, isso é absurdo. O Kim vai lá, defende a liberdade de expressão, defende que as pessoas abjetas, como todos esses esquerdistas e defensores de ditadura genocida são abjetos, precisam se expressar para a gente saber que eles são o que eles são e que eles pensam o que eles pensam, né? Imagina se esse pessoal todo aí tivesse secretamente falando essas coisas e a gente não soubesse, né? Aí chega daqui a pouco um grupo armado querendo fazer uma revolução socialista e a gente não sabia. Aí o Kim defende isso, é criminalizado. Esses caras defendem literalmente botar um fuzil na sua cara e atirar na sua cara. Tem aquele outro lá de vou te oferecer uma boa bala, um bom rifle. Faz o seguinte, por que alguém não retorna a gentileza, né? Esse pessoal quer guerra, né? São bárbaros. São bárbaros. A gente tem que entender, isso aqui é uma questão da civilização contra a barbárie. Esquerdistas são bárbaros, eles defendem a barbárie. O pensamento deles é incompatível com a civilização. A ética libertária não permite que você saia por aí afirmando o que você quiser. Você é isso, você é aquilo, você é nazi, você é fascista, você é genocida. Porque quando eu falo que a esquerda defende ditadura genocida, são eles próprios que falam isso. Não sou eu que estou afirmando. Né? São eles próprios que fazem o favor de afirmar. Né? Eles já fazem esse favor pra gente de deixar bem claro que eles defendem. Agora, Monark e Kim não, eles são defensores da liberdade e entre os defensores da liberdade existem muitas discordâncias. Deve ser permitido isso ou não deve? E essa liberdade fere uma outra liberdade ou não? E aí, eu, claro, sempre vou defender aqui a ética libertária, que resolve esses dilemas. Não é subjetivo, existe uma forma objetiva de resolver dilemas sobre a liberdade. Se chama ética libertária. Claro, a ética libertária vai te restringir muito. E tem gente que não quer ser restrita desse jeito, como o MBL. Eles querem participar da política, eles querem defender a democracia. Aí não dá, né? Ou você defende a não agressão ao indivíduo ou agressão ao indivíduo, né? E eles preferiram ficar do lado da agressão ao indivíduo, já que eles defendem o Estado. Mas existe a ética libertária, que te permite defender de uma forma consistente, coerente, a não agressão, em todos os casos.
Então é isso. Olha, Adolfinho, Carlinhos, é tudo farinha do mesmo saco. Vai ler lá o Carlinhos Marx sobre a questão judaica e você vai... Parece que é o Adolfinho. Se você assinar, trocar o nome ali, botar Adolfo... O Adolfinho da Suástica, parece totalmente compatível. Lembrando que também o Adolfinho é anticapitalista e já fez discursos se dizendo socialista, contra o capitalismo. Um é contra o capitalismo e contra uma etnia judaica. O outro é contra o capitalismo e contra a burguesia, mas ele também fala que o espírito do judaísmo é o espírito do mercado e do dinheiro. E do Deus dinheiro. Olha... Sabe o que eu acho? Tem que criminalizar esse bando de vagabundo. É isso que eu acho. E sim, se alguém vem te imputar falsamente que você é nazi, processo é pouco como legítima defesa. Essa é a minha opinião. Muito obrigado e até a próxima.